Independente do seu objetivo, nesse vídeo você vai descobrir como se pesar do jeito certo. E acredite, tem muita gente que faz isso errado. Eu vou te mostrar o passo a passo para você descobrir o seu peso real. E o que fazer caso você esteja estagnado. Independente do seu objetivo, seja para ganhar massa, para perder gordura, para bulking, para cut, para se manter no seu peso, ou só para entender como se pesar do jeito certo. Então, se você quiser saber por que seu peso não sobe, por que seu peso não desce, por que seu peso tá igual, o que você tá fazendo de errado, se você precisa se pesar em jejum, de manhã, depois do treino, todos os dias. Enfim, nesse vídeo você vai aprender tudo isso e mais algumas coisinhas. Fala comigo, meus queridos. Pra quem não me conhece, eu sou o Ícaro e nesse canal eu mostro tudo que você precisa fazer pra conseguir chegar num corpo da hora, num corpo foda, num corpo trincado do jeito que você quer ficar. Sem ter que ficar fazendo aquelas dietas absurdamente regradas, ficar seguindo um plano alimentar, todos os dias comendo exatamente as mesmas coisas, ficar se privando, não poder ir num rodízio, não poder ir no aniversário, não poder comer uma sobremesa, não poder sair beber. Sim, beber tem como encaixar isso. Até porque sim, eu faço todas essas coisas e eu consigo ter resultado. E se eu consigo, você também consegue. É só prestar atenção em tudo que eu faço aqui no canal e aí, bora lá então ver como é que se pesa. A primeira coisa que você precisa entender é que o seu peso, ele varia absurdamente todos os dias e em todos os momentos do dia. Então assim, de um dia pro outro, desde a quantidade de sal que você come, da quantidade de água que você toma, da quantidade de fibras que você come, quantas vezes você foi no banheiro, se você suou muito ou não, se você tá de roupa, a quantidade de gordura que você comeu, a quantidade de carboidrato que você comeu no outro dia, se você tá meio retido ou não, enfim, 1 milhão de coisas. Tudo isso impacta e muito no seu peso. Primeira coisa, você precisa entender que o seu peso vai variar muito de um dia pro outro. Isso é normal. E até durante o dia, às vezes seu peso pode variar 3 quilos durante o dia. Não é que você engordou 3 quilos, que você perdeu 3 quilos num dia. Não é isso. Calma aí que você vai entender. Esse seu peso, ele vai variar independente do que aconteça. Mas se você se pesar do jeito errado, ele vai variar ainda mais. Então, você precisa se pesar do jeito certo. Entenda uma coisa, mesmo você se pesando do jeito certo depois de fazer o que eu vou te falar aqui, o número que aparecer ali na balança ainda assim não vai ser o seu peso real. Fica nesse vídeo que você vai entender. Pode estar se perguntando, meu Deus, como assim? Eu tô literalmente em cima da balança. Como que esse não é o meu peso? Fica aí que você vai entender, relaxa. Vamos lá, como se pesar do jeito certo. Obviamente, menor quantidade de roupa possível e todos os dias iguais. Por exemplo, você até pode se pesar, por exemplo, com uma calça, mas tem que ser todos os dias com a mesma calça, porque daí o seu peso não vai variar. Todos os dias exatamente com a mesma quantidade de roupa que você tá se pesando. Pô, meu Deus, uma camiseta. Não vai mudar nada, não vai dar nenhuma diferença. Não custa. Simplesmente não custa você tirar. E a melhor forma de fazer com que você não interfira com nenhuma comida que você coma, com nada que você tome, logo assim que você acorda, quando você tá em jejum. Porque aquele é o seu peso real, não vai ter peso de comida, não vai ter peso de líquido que você tomou. Então não vai dar tempo de tomar água, de você comer, pra daí isso interferir no seu peso. Logo que você acorda em jejum, depois de ir no banheiro, você vai no banheiro, se esvazia, tá ligado? Aí com a mesma quantidade de roupa em jejum. É aí que você se pesa. E uma coisa também que seria o ideal, todos os dias no mesmo horário. Por exemplo, durante toda a semana, você provavelmente vai acordar num horário parecido. Sei lá, você acorda 6 da manhã pra ir pro trabalho, pra faculdade, pra escola, sei lá. Deixa isso na sua rotina. Acorda, vai no banheiro, se pesa. Porque assim você vai manter uma constância no hábito e uma constância de estar todos os dias no mesmo horário se pesando. Agora, se você não tiver uma balança em casa, você tem que estar ciente que, obviamente, não é o melhor cenário. Você não vai conseguir manter exatamente o seu peso. Se você tiver aqui numa farmácia, aí na academia, é muito menos preciso. Mas ainda dá pra você ter uma ideia. Mas você precisa estar ciente de que não vai ser o melhor cenário, tá? Não é o fim do mundo. Mas você precisa estar ciente disso. E outra coisa que você pode estar pensando, minha balança é horrível. Minha balança é muito ruim. Eu não sei se ela é boa. Não é daquelas digital ultra tech que mostra até os miligramas de diferença. Não importa isso. Contanto que seja todos os dias na mesma balança, tá tudo bem. Não importa se é ruim. Porque daí, imagina, essa balança é horrível, ela te dá 10 quilos a mais. Se você pesar todos os dias nessa mesma balança ruim, ainda assim a diferença de um dia pro outro vai ser a mesma. O importante é todos os dias ser a mesma. E tá, beleza. Como eu disse, quando você sobe e vê aquele peso ali, aquele não é o seu peso real. Vamos explicar isso agora. O seu peso vai variar de um dia pro outro. Por exemplo, hoje eu tô com 80 quilos, amanhã, se eu tiver com 82, é normal essa variação de um dia pro outro. Eu posso ter comido mais sal hoje, tá um pouquinho mais retido, suado um pouquinho menos. Como vocês sabem, aqui no canal eu sempre falo que eu uso aplicativos pra anotar todas as minhas calorias, macronutrientes. Todos os dias eu anoto meu peso e eu anoto no aplicativo. E nesse aplicativo tem um gráfico, olha aqui. Há uns 3 anos do meu peso. Eu me pesando todos os dias na mesma situação. Daquele mesmo jeito que eu disse. De manhã, com a menor quantidade de roupa possível, na mesma balança, depois de ir no banheiro, é todos os dias isso aqui. Olha como o meu peso, ele fica subindo e descendo muito. E se você vê isso no período de uma semana, tá estranho, sabe? Parece que tipo, nossa, você tá igual, ou que tá evoluindo muito, ou que tá baixando muito pouco. Mas se você amplia um pouco, coloca no período de um mês, já dá uma diferença bem maior. 3 meses, mais ainda. Você já consegue ver uma linha sendo ascendente ou decrescente. 6 meses, ainda mais. Quando você coloca essa proporção no longo prazo, você realmente consegue ver que seu peso ou tá subindo ou tá descendo. Mas assim, no curto prazo, por exemplo, em uma semana, em 2 dias, você não consegue ver essa diferença. Você se pesando todos os dias, você vai conseguir a longo prazo ver essa evolução, tanto para ganhar peso, tanto para perder peso. Você vai conseguir ver claramente se você tá conseguindo chegar no seu objetivo. O progresso é literalmente não linear. Se você tá querendo perder gordura, você não vai literalmente todos os dias abaixar um pouquinho. Não é assim. Mas no longo prazo eu tô querendo dizer nesse cenário aqui 2 semanas. Não é longo prazo, é só não é no dia, não é de um dia pro outro, entendeu? Não é de uma semana pra outra que você vai conseguir. Não é de uma semana que você vai ver o seu peso não indo pro lugar que você quer e ficar desesperado já.
calma. Se você se pesar todo dia, você vai conseguir ter essa visualização. Você vai entender o que tá acontecendo. Então sim, eu acho importante você se pesar todo santo dia. Eu vou fazer o disclaimer aqui. Ou você se pesa todo santo dia, ou você não se pesa nunca. É bom você ficar em um desses dois extremos, porque se você for ficar se pesando só de vez em quando, pode ser que você tenha uma interpretação totalmente errada do que tá acontecendo. Nesse caso, eu acho bom você ficar em um desses dois extremos. Beleza, voltando. Até porque quando você tem alguma coisa parecida com essa aqui que eu tenho o gráfico do meu peso. Literalmente, o progresso. E às vezes eu posso estar meio desanimado, eu posso, putz, tô achando que eu não tô evoluindo muito, tô meio estagnado. Aí eu vou ver o meu peso e eu percebo, não, nossa, olha o tanto que eu mudei, olha o tanto que eu evoluí. Então só pelo fato de eu ter organizado, eu consigo literalmente ver o meu progresso. Eu tenho provas de que eu tô evoluindo, entendeu? Então a partir do momento que você se organiza, que você tem tudo anotado, que você tem tudo organizado, você tem muito mais motivação, porque você consegue visualizar o seu progresso. Caso você se esteja se perguntando, eu uso o aplicativo MyFitnessPal. Não, eu não sou patrocinado. Eu só uso ele porque eu já tô acostumado mesmo, eu gosto muito dele. E aqui você consegue todos os dias, eu só acordo, me peso, abro ali o aplicativo, coloco o tanto que eu tô me pesando, e é isso, ele faz o gráfico sozinho, tá? Você só precisa se pesar todo dia, anotar o númerozinho lá. É bem de boa. Mas aqui que tá o pulo do gato de você se pesar todo dia. Supondo que você tenha se pesado todo dia, de segunda a domingo. Ao final de toda semana, faz uma média do seu peso. Uma média. Então soma o peso de segunda, o peso de terça, o peso de quarta, o peso de quinta, até domingo, e daí divide pela quantidade de dias. Você fazendo isso, você vai ter a média do seu peso semanal. Essa média vai ser o seu peso real. Esse é o peso que você tá realmente pesando e que você tem que levar em consideração pra ver se você tá evoluindo ou não. É esse peso que você tem que tratar como, beleza, estou me pesando isso. É a média. Porque como eu disse, o seu peso, ele vai variar muito de um dia pro outro. E mesmo que varie o seu peso, quando você faz uma média, isso não impacta. Aquela variação absurda que você teve de um dia, você fez alguma coisa errada, não vai impactar se você fizer a média no final. Então você tem que levar em consideração a sua média do seu peso pra você fazer as considerações, pra ver se você tá evoluindo ou não. Então, por exemplo, em vez de eu me comparar o meu peso de hoje com o meu peso de ontem pra ver se eu tô perdendo gordura, você vai comparar a sua média dessa semana com a média da semana passada. Esse é o único jeito de você, com o seu peso, visualizar se você tá evoluindo ou não. É você comparando as médias das semanas. Não é hoje eu tô com tanto peso, antes de ontem eu tava com outro e antes de ontem eu tava com outro peso. Não, é a média dessa semana com a média da semana passada, com a média da semana retrasada. É assim que você vê se você tá evoluindo ou não. E é através dessa média de peso que você vai conseguir visualizar o seu progresso. Você só vai ter chego no seu objetivo de verdade se você considerar o seu peso real, que é a média da semana. O seu peso real é a sua média semanal. Lembra disso? Tem um detalhezinho que eu gosto de levar em consideração, que você precisa entender quando você não deve se pesar. Via de regra, você se pesa todo santo dia, mas tem pequenas exceções que eu gosto de, beleza, não vou me pesar hoje, porque senão vai dar uma diferença muito grande na minha média, uma diferença que não é real. Tem certas situações que eu gosto de não me pesar. Por exemplo, digamos que eu tenha me pesado todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Só que sábado eu saí de noite, acabei bebendo. Nesse exemplo, se eu bebi, bebida desidrata, você vai acabar indo muito mais no banheiro, você vai perder muito mais água, você vai jogar muito mais água pra fora. Logo que eu acordar no dia seguinte, é muito provável que o meu peso esteja absurdamente mais baixo, porque eu vou estar desidratado, eu vou estar sem água no corpo. Você consegue entender que o fato de eu estar desidratado não quer dizer que eu perdi gordura, não quer dizer que o meu peso realmente abaixou pelo fato de eu ter queimado gordura. O meu peso só abaixou pelo fato de eu estar sem água, o que não era o meu normal, porque durante toda a semana eu tomei água todo santo dia certinho. Então, eu sabendo disso, domingo, quando eu acordar, eu não vou me pesar. Então hoje, o meu peso não vai refletir realmente o meu peso. É um dia atípico. Então eu vou estar com uma falsa ilusão de que aquele vai ser meu peso. Então, consequentemente, eu não vou me pesar nesse dia. E tá tudo bem. Quando eu fizer a média semanal, eu faço de 6 dias ao invés de 7. E beleza, tudo certo. 6 dias tá tranquilo, até 5 dias, tá de boa. Outra situação que eu também não me pesaria no dia. Mesmo exemplo, me pesei certinho de segunda a sábado, aí sábado de noite eu fui num rodízio. Eu comi muito, eu comi literalmente o rodízio inteiro, eu comi uns 5 quilos de comida. E daí fui dormir logo em seguida. No dia seguinte, eu vou estar com muita comida no meu corpo da noite anterior que eu comi. Esse peso extra que eu teria no dia seguinte não vai refletir um ganho de massa, não vai refletir uma gordura, vai só refletir da comida que eu acabei comendo exageradamente no dia anterior e não vai refletir o meu peso real. Nesse caso, eu também não me pesaria domingo e faria a média só dos 6 dias anteriores. Agora vamos lá. Você tá se pesando sempre, você tá fazendo as médias das suas semanas, mas daí, de uma semana pra outra, você percebeu que a sua média tá igual, tá praticamente a mesma. Pô, em 2 semanas a minha média tá igual. Só que antes de eu explicar isso, pô, você já ficou até aqui no vídeo, quer dizer que o vídeo tá interessante pra você. Isso quer dizer que eu tô te ajudando de alguma forma. Agora é a sua vez de me ajudar. Dá o like aqui, aproveita, se inscreve, que no meu canal é tudo sobre isso. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar do resto, porque é tudo sobre dieta, sobre alimentação, tamo junto. Mas enfim, caso a sua média esteja igual a 2 semanas, pode ser que você esteja em recomposição corporal, pode ser que você esteja perdendo gordura na mesma
proporção que você esteja ganhando massa. Ou seja, o seu peso vai ficar igual, mas você está evoluindo, você só tá com uma falsa impressão de que você tá estagnado. Então é importante ter noção de uma coisa. O seu peso é uma métrica muito boa pra ver se você tá evoluindo ou não, mas ela não é a única. Se o seu peso estiver igual, veja outras métricas. Veja se você tá, por exemplo, evoluindo os pesos na academia, se você no espelho tá ficando melhor, se você tá perdendo mais gordura, se você tá conseguindo manter as suas cargas. Essas são outras métricas pra usar. Não é só o peso, não é exclusivamente meu peso ficou igual semana passada pra essa semana, vou abaixar as calorias ou vou aumentar as calorias. Calma, analisa o resto. Se tudo tiver igual, se tudo tiver estagnado, aí você abaixa as calorias ou aumenta as calorias, dependendo do seu objetivo. E como eu acabei de falar pra você arrumar suas calorias, como que você vai arrumar suas calorias? Como assim? Então, pra você conseguir arrumar suas calorias, você precisa ter noção do quanto você tá gastando e do quanto você tá comendo. Ou seja, você precisa ter um controle energético. Eu gosto de fazer isso pra conseguir realmente conferir se eu tô conseguindo perder gordura ou se eu tô conseguindo ganhar massa. Eu gosto de fazer isso pra você ter controle total do que tá acontecendo no seu corpo. Como que eu faço esse controle energético? Como que eu sei quantas calorias eu aumento? Como que eu sei quantas calorias eu abaixo? Então, eu vou deixar 2 vídeos aqui pra vocês entenderem como descobrir a quantidade de calorias que você precisa comer. Valeu!